Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a questão do desenvolvimento, uma pequena observação que eu fiz aí. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E, bom, queria convidar você, né? Estou fazendo essa semana o convite para o pessoal participar do primeiro workshop online sobre maçonaria, para quem quer saber mais, né? Quem é da ordem, quem é de dentro da ordem, né? Quem é iniciado na ordem maçônica e quem é de fora também, que quer saber mais, quer conhecer um pouco mais a respeito de questões um pouco mais aprofundadas, estruturais, de origem da maçonaria, história e metafísica, enfim, filosofia. Então, estou convidando você para fazer parte desse workshop, que é uma iniciativa aqui do canal Fatos Maçônicos. Então, tem um link ali para você fazer uma inscrição, coloca o seu e-mail, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar mandando bobagem para você. Então, vamos lá, né? Aqui a questão do desenvolvimento, olha que interessante, né? Como é que acontece? Eu sempre falo aqui no canal a respeito de algumas questões que a Ordem Maçônica é uma escola. Primeiro, né, é uma escola de desenvolvimento. Mas a observação que eu quero chegar é o seguinte, né, e essa escola, como é que ela opera, né? Ela tem os regramentos, tem toda uma estrutura, né, e tem a questão da instrução. E a instrução muitas vezes é escrita e muitas vezes é a questão do convívio ali, né? Então existe uma organização, então todas as pessoas que fazem parte ali da loja, né, que seria o núcleo principal, a gente pode considerar isso, né? Porque nós temos, por exemplo, tem a loja, né, a estrutura básica, né? A loja, daí nós temos a potência estadual, né? Daí nós temos vamos supor assim, a potência federal, que ela pode ser uma federação ou uma confederação. Enfim, funciona mais ou menos assim, né? Basicamente e a grosso modo falando, tá? Então tá, existem algumas diferenças aí de estruturais com relação à grande loja, grande Oriente do Brasil e Orientes independentes, mas não é a temática aqui. Mas o que eu observei, né? E é interessante, quando você está um determinado tempo na ordem maçônica, você está estudando, você está trabalhando, está recebendo graus, né? Está trabalhando para se desenvolver e receber mais graus e receber mais conhecimento, obviamente também, né? Chega um determinado momento que você olha para trás. E eu, por exemplo, né? Eu hoje sou um Taskmaster, ou seja, eu passei pelos todos os graus, né? Tive o título de Venerável Mestre, fiquei 2 mandatos, fiquei 4 anos praticamente de Venerável Mestre, 2 mandatos de 2 anos. Nossa loja antigamente tinha esse mandato e agora sou um Past Master, então sou um mestre passado e contribuo, sou um maçom regular e tal, né? E eu acho muito legal, né? Porque o que acontece? Você acaba iniciando, né, nesse período que você está dentro da ordem maçônica, no caso eu, por exemplo, né? Você acaba iniciando muitas pessoas, acaba vendo elas passar pelo grau de aprendiz, companheiro e mestre. E naquele começo, né, e muitas pessoas, você acaba fazendo uma conversa anterior, antes da pessoa entrar para a ordem maçônica. Então ali você tem mais ou menos uma ideia de como que é o comportamento, como que é a personalidade, como que é a estrutura da pessoa e como ela é, afinal de contas, certo? Porque uma das questões da ordem maçônica é pegar homens bons e transformá-los em melhores, tá? Então, beleza. Daí o que acontece? Você foi lá, conversou com o sujeito lá, vamos dizer, já aconteceu, acontece comigo direto isso daí, né? Você foi lá, conversou com o cidadão, há muitos anos atrás, ele tinha um determinado comportamento. Daí ele entrou para a ordem maçônica, né, cumpriu alguns pré-requisitos que eram necessários para fazer parte dessa instituição. E a partir disso, na verdade, o que houve? Né? Você começa a observar uma mudança no comportamento, no que tange o comportamento, do jeito, né, que a pessoa se comporta, né, do jeito que a pessoa fala, inclusive, certo? Então, você vê ali a maçonaria agindo, né, a questão da construção, né, a grande força da maçonaria, transformando a pessoa. Por quê? Porque ela teve acesso a determinado conhecimento, né, até, vamos pôr assim, escrito, sabe, que são as questões das instruções, as questões dos procedimentos ritualísticos, né, que tem todo o ritual, como eu sempre falo, né, e reitero aqui, né, não é a maçonaria, é o meio. Então existem vários rituais, aí, vários modelos, sabe, com suas origens francesas ou inglesas ou americanas até, né, e aqui no Brasil nós temos basicamente essas 3 vertentes aí.
Não, e tem o alemão, pô, Rito Schroeder, meu Deus do céu, se eu me esqueço, os caras me dão um tiro depois. Mas existem que são procedimentos, né? A maçonaria é o todo e o rito é o modo de se chegar lá, né? Então é um procedimento que é feito das reuniões, objetivamente falando, né? E à medida que você vai participando, né, porque a maçonaria se aprende na loja, né? Aqui no canal Fatos Maçônicos, eu vou dando algumas dicas, não sei se seriam dicas, mas mais com o intuito de esclarecimento, né? Porque existe muita controvérsia, obviamente, né? E tem toda uma questão por trás, mas existe vasta literatura a respeito do assunto, e você acha aí também em livrarias, você entra lá nessas livrarias que tem online, é só você buscar maçonaria, você vai ter uma pancada de livros a respeito disso, né? E tem os e-books também, como o meu aqui, os Ensaios Essenciais da Maçonaria do Niramita, aproveitando, fazendo uma propaganda, né? Que é na verdade, um apanhado dessa questão toda, né? Então, nesse livro é interessante, né? Eu fazendo propaganda para mim mesmo, mas eu escrevi, foi durante anos escrevendo, que fala justamente dessa questão da estrutura, da cultura, das influências da maçonaria, da história aqui do Brasil, daí é mais voltado para o rito adoniramita, mas também para praticamente todo o desenvolvimento da maçonaria francesa. E eu sempre digo, né, para você entender essa questão de maçonaria, você não consegue entender a maçonaria num todo se você não tiver, não precisa fazer parte de todos os ritos, certo? Eu fiz parte de alguns, né? Então eu tenho basicamente 4 linhagens de graus superiores, aí tenho os graus finais, é bom, né? Os graus finais de praticamente 4 linhagens, que são 2 francesas e uma americana e uma inglesa. Então você começa a observar as diferenças culturais no momento que foi desenvolvido aquele ritual. Então, esses rituais, assim, ocorreram em alguns, assim, mais emblematicamente, ocorreram em algumas revisões, com o intuito de melhorar, né? Obviamente, né? Então, o cidadão escreveu lá, por exemplo, Maçonaria do Niramita, que é até o tema do livro aí, um dos temas, na verdade, né? Porque eu falo de maçonaria geral, mas o Louis Guillemot de Saint-Victor escreveu, fez uma compilação, na verdade, compilou como era feito lá em 1781, 82, né, que é a primeira versão, e depois isso veio modificando. Quando chegou aqui no Brasil, os primeiros rituais que eu tenho, você já vê modificações bem diferentes do que era a proposta original, ó, até com relação à língua francesa e à língua portuguesa aqui do Brasil, né, que tem diferenças aí nessa questão de português de Portugal. E depois também houve, já aqui em 1973, já houve uma reavaliação e uma mudança estrutural. Mas o que aconteceu? É que essas pessoas entendiam que naquele momento era necessário fazer aquela modificação. Isso eu estou falando de um rito só, e a gente tem várias potências e cada uma adota, né, apesar dos nomes serem parecidos, por exemplo, se tem rito escocês nas 3 potências tradicionais, mas eles têm alguma diferença, sabe, que era um entendimento que alguém fez em algum momento, né, no desenvolvimento desse manual, desse ritual que a gente chama, e naquele momento era importante, vamos pôr assim, certo? Então é legal você pegar, mesmo você que é do rito escocês, né, e ver as diferenças, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso em graus superiores, pegar manuais dos Supremos Conselhos que nós temos aqui no Brasil, de determinados graus, estava fazendo um estudo sobre determinado grau, e pegar os manuais aqui do Brasil, ver as peculiaridades, as diferenças, né? Pegar manual do mesmo grau lá dos Estados Unidos e pegar um manual lá da França. Então você vê a diferença da cultura. Então é interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Tá, e a partir dessa caminhada, o que acontece, né? O cidadão, ele vem se desenvolvendo, vem estudando graus, e pode ficar na sua linhagem só, mas ele tem um determinado desenvolvimento no que tange a essa presença, sabe? Porque ele vai recebendo essas instruções de forma, como eu falei, escrita, né? E também de forma literal, né? De lábios a ouvidos, como falam aí tantos, as ordens iniciáticas, a verdadeira sabedoria passada de lábios a ouvidos, será que é só isso, né? Tem muito mais coisa que envolve essa questão.
mas você aprende na prática. É isso que eu quero passar para você. Você aprende, maçonaria é uma questão prática, né? A pesquisa, e o estudo é contínuo, né? A pesquisa, ela pode ser feita na internet. Hoje não tem outro jeito, né, de se escapar dessa questão, né, da internet. Então ela pode ser feita na internet, né? Mas você tem que pegar informação, na verdade, né? Que nem tinha um mestre aí que falava, né? Então você tem que entender, compreender e depois fazer com que essa informação faça parte da sua natureza, certo? Então você tem que ter acesso à informação, né? Pesquisar, daí entender aquela informação, procurar entender o que quer dizer aquelas palavras, né? Compreender, né? Meditar, mas será que é isso mesmo? Fazer especulação, aquela questão da tese, antítese, síntese, depois que você chega num determinado ponto de entendimento, aquela informação faz parte da sua natureza. E a partir disso, você muda o comportamento com relação àquele assunto. Então, você convivendo na questão da maçonaria, ocorre a mesma coisa, porque você vai estar praticando ali, você vai estar junto, e além de todas essas questões que tangem as instruções, também tem a questão do convívio social e tem os trabalhos que são desenvolvidos, né, os cargos que são desenvolvidos. Então você começa a ter acesso a muitas vezes a experiências, que são experiências práticas, na verdade, que caso você não estivesse na loja, na ordem, sabe, você nunca teria acesso. Então é uma questão extremamente prática e interessante de se conhecer. Então nesse vídeo de hoje eu falei sobre todas essas questões, né, que a maçonaria é feita em loja. A pesquisa, não, né? A pesquisa é contínua, é feita em livros, é feita na internet, você tem que buscar, você tem que ver as informações, tem que meditar sobre as informações. Será que isso é verdade? Porra, será que a pessoa que escreveu esse livro, porque tem bastante loucura aí também, né? Tem que tomar bastante cuidado. Que fontes, do que ela tirou, de que fontes foram retiradas essas informações. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, fazer um apanhado sobre todo esse contexto que eu estou falando. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e convido mais uma vez, caso você não tenha feito a sua inscrição, no primeiro workshop online sobre maçonaria aqui da nossa língua portuguesa, e o link para a inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo abraço!